Olá, muito bom dia para você que sintoniza a TV Assembleia. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro. Acompanhe agora a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Cooperativismo, presidida pelo deputado Calegari. Vamos aos trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia. Ao público que nos assiste também pela TV Ares, a todos que estão aqui presentes. Declaro abertos os trabalhos da Comissão de Cooperativismo. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois foi encaminhada a cópia aos deputados e foi considerada aprovada. Caso queiram, os nossos colegas depois podem retificá-la nas próximas reuniões. Então, vamos dar início aqui à nossa reunião. Em primeiro lugar, gostaria aqui de agradecer a presença desse guerreiro, deputado Fábio Duarte, sempre muito atuante aqui na Comissão de Cooperativismo. Agradecer aqui a presença de algumas pessoas, doutor Eduardo Campana, assessor jurídico ao ACB, e também presidente do Direito Cooperativo da OAB do Espírito Santo, doutor Arlan Taufner, assessor jurídico da OCB também. Muito obrigado pela sua presença. O senhor Luzmar Ferreira, da Transcope. Cadê o senhor Luzmar? Está onde? Está aqui? Opa, está aí no cantinho. Forte abraço, tá, irmão? Doutor Albano, presidente da Cooperativa de Terapia Intensiva. Doutor Robson Luiz Oliveira e doutora Jaciele Costa, representantes da COPTES. Doutor Marcelo Rezende, representante da CUTS. Doutor Rodrigo Michel Alves Branco, da Copanjo. O senhor doutor Vitor Fernando, da Via Coop, Luiz Carlos Cacá, Sindicato Rural de Aracruz, forte abraço, obrigado pela presença. Meus amigos, meu amigo Carlão, superintendente da OCB, sempre atuante conosco aqui na comissão, e nos ajudando a desenvolver esse trabalho. Bom, expediente aqui nós temos as correspondências recebidas, ofício número 185 do excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal, justificando sua ausência da reunião do dia 29 de setembro, da mesma forma justificando a ausência do deputado Alan Ferreira da mesma reunião. Ciente, a secretaria da comissão para inserir no relatório mensal de frequência dos deputados. Proposições recebidas, proposições distribuídas aos senhores, não houve no período. Então vamos na ordem do dia, que é o que mais nos interessa aqui. Discutir e deliberar o projeto de lei a ser proposto por esta comissão e seus membros, que dispõe sobre as fases do procedimento de licitação para a contratação de serviços de transporte, serviços médicos e hospitalares no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública municipal. Mais uma vez, dizer que esse é um assunto de extrema relevância, não só para o cooperativismo, mas para o Espírito Santo como um todo. Nós estamos vendo aí situações graves de contratações, no mínimo estranhas, rescisões contratuais também muito estranhas na área da saúde pública. Eu tive, na semana passada, o prazer de ter uma reunião no Conselho Regional de Medicina, em que foi tratado desse tema, bem como de um outro tema, deputado Fábio, que é a questão da instabilidade dos médicos, que muitas vezes são dispensados, destituídos, e a questão, não é apenas a questão trabalhista e da dignidade do trabalho médico, embora isso seja fundamental também, é que tem serviços públicos que estão deixando de ser atendidos. Teve um caso em Colatina de 2 médicos que foram desligados, isso foi tratado lá no Conselho de Medicina, e durante uma semana a população ficou sem esses especialistas e depois acabou tendo que recontratar. Então, para que isso? Precisamos entender melhor essa situação. Mas, bom, a respeito dessa questão das fases do procedimento de licitação. Eu me lembro que nós tínhamos estabelecido, nós tínhamos acordado, mediante a conversação com a OCB e as cooperativas médicas, um prazo para que o governo estabelecesse uma proposta para como trabalhar esse tema. Aqui não tem uma ordem pré-definida, mas eu gostaria então de dar a palavra ou ao presidente, ou ao superintendente Carlão, ou ao doutor, para nós estarmos conversando sobre isso e perguntar como que está, em que pé está isso. Passar a palavra então para o nosso querido superintendente Carlão da OCB. Tudo bem? Primeiro, bom dia, muito obrigado
deputado estadual Calegari, presidente da Comissão Permanente de Cooperativismo na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Fábio Duarte, membro dessa comissão. Queríamos muito agradecer mais uma vez aos senhores e toda a equipe da Comissão Permanente de Cooperativismo, servidores da casa, agradecer a gentileza de estar nos recebendo e a preocupação com esse ponto de pauta muito importante para o cooperativismo de especialidade médica e cooperativismo de transporte. Agradecer de forma especial as lideranças das cooperativas de especialidades médicas e lideranças de cooperativa de transporte que estão aqui pela terceira ou quarta vez conversando sobre o tema. Então, muito obrigado por essas lideranças aqui. Justificar a ausência do nosso assessor de relações institucionais, o Davi Duarte Ribeiro, e nosso querido Renan Reis, que estão numa agenda em Brasília. Então, veja bem, deputado estadual Calegari, fazer uma contextualização antes de passar a palavra para a liderança das cooperativas de especialidade médica e para a liderança do ramo transporte, contextualizar as razões, mais uma vez, reforçar o motivo do pedido da OCB sobre esse projeto de lei, se assim me permita, e aqueles que estão nos ouvindo. Esse projeto aborda desafios enfrentados pelo transporte escolar e pelas cooperativas médicas do Espírito Santo, buscando soluções legislativas para problemas estruturais e remuneratórios. Mas também, em face, importante dizer, deputado Calegari, deputado Fábio Duarte, nós, a OCB e essas cooperativas, estamos muito preocupados com a ponta, com o cidadão, com aquele usuário, o contribuinte dos serviços das cooperativas de especialidades médicas e das cooperativas de transporte. Essa é a nossa maior preocupação. O principal desafio no transporte. Algumas estações estão com vícios de origem, com possíveis irregularidades e até fraude, e nós temos combatido isso com a ajuda dos senhores do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O principal desafio das cooperativas médicas, defasagem na remuneração, escassez de anestesiologistas, infraestrutura hospitalar inadequada, bem como irregularidades em processos licitatórios, são pontos críticos motivados por essa proposta. Mas vamos aqui nos ater, no caso das especialidades médicas, às questões de deficiências na infraestrutura, hospitais que enfrentam falta de equipamentos, insumos básicos para atendimento adequado, e contratos que apresentam ausência de especialistas e processos sem o devido cumprimento legal, empresas participando com qualificação inadequada, comprometendo os serviços médicos. E aí, pasmem, senhores deputados e aqueles que estão nos ouvindo, comprometendo saúde e vida de contribuintes que estão nesses hospitais. Isso é muito importante. A OCB quer aqui registrar a principal preocupação das cooperativas de especialidades médicas, como também das cooperativas de transporte, preocupada com a qualidade do aluno, da criança lá na ponta, do cidadão. Esse projeto de lei, então, após diversas articulações com o Poder Executivo e com essa casa, nós tivemos conversas de altíssimo nível com o nosso vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraz, que eu quero aqui, na ausência dele, agradecer e elogiar a atitude do vice-governador, que se colocou como um patrono dessa causa, junto com os parlamentares dessa casa. E nos falou, cooperativas, OCB, se o caminho legal, de acordo com a PGE, com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é uma proposição, um projeto de lei da Assembleia Legislativa, nós vamos apoiar, nós vamos pedir para a nossa base apoiar e, mais do que isso, além disso, sancionar o mais rápido possível após a aprovação dessa Casa de Leis. Para finalizar, importante registrar para todos os senhores, não se trata de um projeto que visa a criação ou aumento de despesas, mas sim de uma alteração procedimental no processo licitatório. O projeto pode ser proposto pelo Legislativo Estadual, uma vez que não se enquadra nas restrições de iniciativa exclusiva estabelecidas pelo artigo 63 da Constituição Federal. Assim, um projeto de lei não apresenta ação incompatível com a Constituição. A análise de mérito indica que ele está de acordo com os princípios, regras e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Portanto, nós pedimos aqui, como a OCB Espírito Santo, que representa essas cooperativas de especialidades médicas, representa as nossas cooperativas de transporte, um apoio, deputado Calegari, integral. Eu queria aplaudir
o senhor e todos os membros dessa comissão, todos os membros, sem exceção nenhuma. Nós temos, inclusive, um deputado, né, que é membro dessa comissão, que é oriundo das cooperativas de especialidade médica. Queria aqui agradecer, registrar e aplaudir o trabalho do deputado Hudson Leal, que tem sido um incansável defensor das cooperativas aqui nessa Casa de Leis, em especial as cooperativas médicas. Queria deixar aqui registrado o nosso reconhecimento e agradecimento pelo trabalho do nosso deputado. Sendo assim, nós pedimos encarecidamente, finalizando o nosso breve pronunciamento aqui, o apoio integral desse presidente, dos membros dessa comissão e dos demais 28 deputados estaduais dessa casa, nessa pauta que é importantíssima para o cooperativismo, mas mais, muito mais importante, para a segurança daqueles usuários do transporte escolar do Estado do Espírito Santo, crianças humildes do interior do Espírito Santo, das escolas públicas, e os usuários dos hospitais públicos e filantrópicos, que são atendidos de forma excepcional pelos nossos médicos cooperados das nossas cooperativas de especialidade médica, que o Espírito Santo não sabe, mas os que estão na ponta, no dia a dia, às vezes sem uma remuneração, uma condição de trabalho adequada, e ainda mais nos últimos 2 anos, sofrendo por processos licitatórios injustos e, às vezes, estranhos. Então, nós estamos aqui pedindo que seja cessado isso para o bem, principalmente, especialmente, dos usuários do transporte escolar e também para aqueles milhares de capixabas que utilizam os leitos e as emergências dos hospitais públicos e filantrópicos, que merecem serem atendidos por médicos especialistas capixabas, especialistas que lutam muitos anos e estão sendo injustiçados por esses processos nos últimos 2 anos no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção, essa é a posição da OCB e agradecemos mais uma vez a essa Casa de Leis e ao vice-governador Ricardo Ferraz e sua equipe, que tem sido incansável ao ser o patrono também dessa causa, junto com o deputado Calegari e os demais membros dessa comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Carlão. Vou aqui passar a palavra, então, para o doutor Albano, em nome das cooperativas médicas, para me dizer, assim, então, como que foi, o que o senhor considera, então, a respeito desse procedimento que foi adotado, a palavra do doutor Albano. Bom dia a todos. Albano Siqueira, sou presidente da Cooperate, a Cooperativa de Terapia Intensiva do Espírito Santo. Falo também como conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. Essa é uma pauta importante não só para as cooperativas, para os médicos cooperados, mas para toda a medicina no Estado do Espírito Santo. A gente traz a importância dessa pauta e a gente tem como exemplificar isso hoje, é facilmente comprovável por qualquer cidadão, inclusive por essa casa no seu poder de fiscalização. Se essa casa for olhar hoje os contratos médicos dos hospitais estaduais, seja sob a administração direta do Estado, seja sob a administração de OS, os senhores vão perceber que existem serviços médicos que estão sem contratos. E eu não estou dizendo que foi falta de diligência dos responsáveis por fazer as contratações. O problema é que, como não há inversão das fases, empresas despreparadas tomam o tempo da administração pública, arriscam a saúde do cidadão, protelam decisões sobre resultados de certames, e a situação da saúde vai ficando realmente complicada. A gente fica em fragilidade, porque é complicado a gente manter um médico no posto de trabalho sem a segurança contratual, todo mundo tem suas contas para pagar, sua família para cuidar, e ao passo que se a lei estivesse vigorando nos termos dessa proposta, toda a fase de habilitação das empresas precederia a fase de lances, inclusive exigindo que a empresa apresentasse comprovação de possuir corpo clínico capaz de executar o objeto contratado. Com isso, o processo licitatório inteiro seria célere. Isso viria para corrigir uma distorção que está arriscando a saúde da população e está adoecendo os médicos. Nossos médicos estão preocupados, sem ter a segurança de como vão cuidar de suas famílias. Então, a gente roga, mais uma vez, a essa casa e ao poder público para tomar uma medida que é justa. Ela vai colocar em paridade de armas aqueles que realmente têm condição de disputar os certames e executar um serviço de qualidade para a população capixaba. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Albano. É muito importante sempre salientar isso. São dois pontos que eu acho sempre muito importante salientar nesse projeto que que está sendo construído. O primeiro, a sua constitucionalidade. Mas a lei de licitações é uma lei federal. Nós não estamos atuando sobre a licitação, nós estamos atuando sobre o edital, sobre as obrigações do Estado aqui no Espírito Santo ao promover a licitação. Dentro de uma abertura que a própria lei federal concede, então não é uma criação de direito, não é uma interferência na legislação federal, que é quem rege a lei de licitações, ela já cria essa possibilidade, e entendendo que são áreas de extrema importância para a população, áreas, como vou dizer, vitais, saúde pública e transporte escolar, é que está sendo colocado isso aí. Está sendo colocada essa proposta. E a outra questão, também foi bem colocada, que não se trata aqui de reserva de mercado, não se trata aqui de fazermos uma defesa implacável do cooperativismo contra outras formas de iniciativa privada. Se você tem uma empresa bem estabelecida, com seus profissionais devidamente habilitados, haverá igualdade. Agora, o que não pode é fazer um edital com uma parte inteira voltada para as cooperativas, as exigências do que as cooperativas têm que fazer, e para os outros, não. Vamos lá, entra e lá na frente habilita. Aí fica uma inversão. Aí realmente você acaba criando um desequilíbrio. Aí sim você afeta a livre concorrência. Entendemos que hoje é que nós estamos vendo um problema com a livre concorrência. Eu gostaria de ver aqui algum representante das cooperativas de transporte. É o senhor Robson? Não, é o Luzmar. O Luzmar ou o senhor Vitor? Poderia falar algo em nome? Porque é importante que a gente coloque isso, e eu vou até explicar aqui para as cooperativas de transporte. Luzmar, por favor, pega aí. Tem um microfone para o Luzmar. Senta aqui do lado do doutor Eduardo. Luzmar atua no transporte escolar há 100 anos. Muito tempo mesmo. Teve uma participação muito legal lá no Circuito COP, lá no sul do estado. Ele sabe muito bem dessas dificuldades. Como as especialidades médicas, eles sofrem também lá no transporte. Essa inversão de pauta é muito importante também para o transporte. Então, senhor Luzmar, eu gostaria, antes de passar a palavra para o senhor, porque o que nós estamos elaborando esse projeto a várias mãos. É importante que se diga, não será um projeto de autoria do deputado Calegari, do deputado Fábio Duarte, do deputado Alain, será um projeto da Comissão de Cooperativismo, ela será de autoria da comissão, ouvindo a OCB, ouvindo as cooperativas, né, deputado Fábio? Mas aí o que acontece? Nós temos duas situações, a dos médicos e a do transporte escolar. E aí eu queria ouvir do senhor qual é a situação hoje das cooperativas na concorrência e se há mesmo uma necessidade clara nesse segmento de transporte escolar. E eu pergunto isso, estou fazendo um papel um pouco de advogado do diabo, porque discussões haverão também lá na frente, claro. Haverão questionamentos. Né? Então, é melhor a gente já começar colocando aqui na comissão. Né? A palavra do senhor Luzmar. Bom dia, presidente. Bom dia, Fábio, deputado aí que nós já caminhamos junto. Bom dia, Carlão e os demais aqui presentes. Respondendo sua pergunta, deputado, presidente, na verdade, na prática, eu recebi esse convite aí de forma rápida, o Carlão disse que eu opero há 100 anos, mas eu retornei, de fato, para o cooperativismo, eu nunca saía, né, mais da área do cooperativismo de transporte, agora bem recente, fui pego de surpresa, o Vitor ali preferiu que eu viesse aqui, né, colaborar um pouquinho com vocês. Mas, enfim, vamos lá na prática, o que acontece. Primeiro, parabenizar vocês, da comissão, e o Carlão. Esse é um projeto que ele não beneficia o cooperativismo apenas. Ele é um projeto, na verdade, é uma regulamentação de um projeto, eu entendi ali ouvindo vocês, de algo que já existe na lei federal. Se a empresa também tiver a mesma condição, também não vai ter benefício nenhum para a cooperativa. Entendo que a OCB, né, quando eu pleitei aqui com vocês, é a preocupação de que as cooperativas hoje, elas não têm formas, como as empresas têm, às vezes, de burlar a lei
dentro de um processo licitatório. Então, as cooperativas, e diga-se de passagem, a OCB tem feito um trabalho muito grande de orientação para que o nome do cooperativismo se mantenha do formato que já vem, né, com a credibilidade que já vem sendo feito. E na prática, deputado presidente, na prática, o que se coloca aqui é que se exija das empresas, que sejam elas cooperativas ou empresas mercantil, que antes da fase de lance de preço se entregue a parte de habilitação jurídica dessa empresa. Porque hoje, eu costumo dizer o seguinte, quando você participa de um processo de licitação, que às vezes tem muitas empresas do Amazonas, do Acre, de tudo que é lado, eles brincam dentro do sistema, como se fosse um leilão de bezerro do interior lá, quando a gente não tem aquele leilãozinho. Vai lá e fica brincando de dar lance, e isso prejudica não só o nosso setor, mas prejudica todos. Então, é uma pauta geral. Como a OCB, ela sabe que as cooperativas que estão lá registradas são cooperativas sérias, ela tem essa preocupação e pautou aqui, entendo dessa forma. Quando você entra nessas concorrências em que a fase não é invertida, você começa a levar prejuízo e custo ao erário. É ao contrário. Porque você monta uma equipe, uma prefeitura, um governo do estado, e 10 empresas dão lance, para cada empresa é necessário que a comissão se reúna e desabilite, se for o caso. Então, você não tem só uma questão econômica. Você pode ter um atraso de transporte escolar, por exemplo, se 6 empresas disputarem sem a devida habilitação, sem a devida comprovação de que ela tem a condição de atender, de atraso até mesmo no início das aulas. Isso acaba que o gestor público lá tem problema, às vezes tendo que fazer alguns contratos, porque ele não conseguiu terminar aquele processo licitatório. E aí vem fase de recurso, vem tudo isso. Então, essa inversão de fase é facultativo à administração pública, seja ela municipal ou estadual. Se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir. O que está sendo proposto aqui é que se regulamente isso e que isso fique servindo como parâmetro. Entendo perfeitamente de que todas as licitações, que a pessoa, antes de dar o lance, ele tem que ter a comprovação de habilitação e a comprovação técnica, que é muito necessário. É a mesma coisa que você chamar um Uber. Eu vou fazer uma comparação aqui para que talvez algumas pessoas não estejam desconectadas. É a mesma coisa que você chamar um Uber e a pessoa não ter o veículo para ir lá atender. Então, isso é desse formato que hoje exatamente. Então, quando você faz essa inversão de fase, e isso é importante que os gestores públicos entendam, o Carlão e o presidente, é que eles vão estar economizando tempo. Você pode demorar numa licitação 40 dias para desclassificar pessoas lá de Manaus, por exemplo, que não tem o mínimo interesse e que tem o direito. E vai continuar tendo o direito, desde que antes que ele dê o lance, que ele faça lá a brincadeirinha, né? Está ali o doutor ali, balançando a cabeça, e vou dar o lance, que ele comprove que de fato ele tem interesse e de que ele vai cumprir com aquilo que está estabelecido no edital. Ok? Então, é importantíssimo esse projeto, tem nosso apoio, eu acredito que tem o apoio de todas as cooperativas, e a gente está aí junto. E te agradecer, Carlão, por você ter me colocado uma fria, né? Assim, tão rápido, né? Eu reinicio agora, aí você vem, não, o Luzmar vai falar, e eu vim aqui para participar, para aprender um pouquinho. Você tem casca grossa. E a gente está aí. Você e Vitor tem tá casca bom? Grossa. Obrigado aí a todos, obrigado pela oportunidade. Vou passar a palavra agora para o nosso excelentíssimo deputado Fábio Duarte. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos. Parabenizar o nosso presidente por mais essa brilhante iniciativa, né, Calegari? Nós temos participado e muito, e aí, Carlão, doutor Albano, Luzmar e todos que aqui se fazem presentes. Eu disse na reunião passada que a essência da política é o diálogo. E nós estamos vendo aqui a construção de um projeto de suma importância para todos, né?
feito através de várias mãos e através de um diálogo, e um diálogo que, em nome de Jesus, vai fazer com que todos possam ser beneficiados. O Luzmar, ele falou muito bem que é inadmissível uma empresa, e quando se trata de saúde, uma empresa participar de uma licitação e ela apresentar uma proposta, um lance, sem ter um funcionário sequer para que ela possa cumprir o devido contrato que ela está participando. E aí depois ela ganha o certame, e o que acontece? Ela começa a botar anúncio no jornal, ou se não ficar cooptando os médicos que lá estão para que possa exercer aquele devido contrato. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de uma manutenção de um veículo, a gente não está falando de uma manutenção de uma estrada, a gente está falando do bem maior da nossa população. E eu, como usuário do SUS que sou, a minha família também utiliza o SUS, nós sabemos o quanto é importante você ter não somente empresas, mas empresas que possuam profissionais que tenham a habilitação necessária para cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde. Então aqui eu quero parabenizar e mais uma vez nos colocar à disposição para que nós juntos possamos construir não somente esse projeto, mas muitos outros projetos para que nós possamos ajudar a população capixaba. E aqui eu quero parabenizar ao nosso governador Renato Casagrande, ao nosso vice-governador Ricardo Ferraço e também ao nosso secretário-chefe da Casa Civil, o Júnior Abreu, que também tem tido um papel importantíssimo nesse diálogo para que nós possamos construir, esse projeto de lei para que possamos fazer com que as etapas elas sejam de forma a que todos possam participar de forma igualitária. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fábio. Que eu gostaria de franquear a palavra talvez a mais alguém que queira, das cooperativas. Bom, dito isso, nós estamos agora com um projeto, e eu até destacar aqui, o deputado Fábio falou uma verdade, o diálogo é fundamental. Desde o início eu falei com as cooperativas que o nosso interesse não era fazer disso um cavalo de batalha de forma alguma, era chegar, Carlão, a um consenso que beneficiasse o cooperativismo. Mas eu falo o seguinte, além do diálogo, tem uma outra coisa que eu acho importante, palavra. Aqui foi feita uma promessa, essa promessa foi cumprida, de certa forma. Até melhor, porque ela deixou para a Assembleia o papel de, digamos, de protagonista. De elaborar a proposta de lei. Quero aqui também agradecer ao vice-governador Ricardo Ferraço, sempre muito sensível às pautas econômicas, às pautas do cooperativismo, e ele se abriu a esse diálogo, e isso é muito importante, porque nós precisamos desse apoio da base do governo para ter uma aprovação desse projeto. Hoje nós estamos aqui, nós não temos o quórum hoje para aprovar. De qualquer forma, eu acho também que é importante nós estarmos vendo alguns detalhes do projeto de lei. O que eu queria propor? Eu vou depois estar vendo isso, mas uma extraordinária. Na próxima segunda, Eu gostaria de ver com você, Fábio, se poderia ser na terça, porque eu estou voltando de uma viagem do Rio Grande do Sul. No período da manhã. No período da manhã. Porque o meu problema é com relação à Comissão de Justiça. Não, eu sei, beleza. E se nós fizermos terça-feira pode ser às 11 horas, ou 10, ou até mais cedo. Aí você me diz qual que seria o melhor horário para você. Terça-feira, no período da manhã, o horário que você marcar. Vamos fazer aqui. Então terça-feira às 10 horas? Pode ser? Fechado. Pode ser terça-feira às 10 horas, nós vamos então fazer essa extraordinária, tá? Para já deliberar sobre o projeto. Perfeito. E aí, a outra coisa que eu queria estar vendo aqui é a questão da celeridade. Nós sabemos que é um projeto complexo, mas como ele já está sendo construído, muito bem elaborado, junto com o jurídico das cooperativas, a procuradoria da casa está sendo vital nisso. Quero agradecer mais uma vez nossos procuradores aqui da Assembleia, porque eles foram vitais também, junto com o jurídico da OCB, de estarmos elaborando essa proposta. E aí, como já é uma proposta bem elaborada e já temos um aval político, o que eu queria ver? Nós aprovaríamos ela aqui na comissão, já na próxima terça, se Deus quiser.
E aí, até lá também, eu quero fazer um diálogo com o presidente da Comissão de Finanças, o Mazinho, porque é uma comissão muito importante para estar avaliando, e é um projeto que não gera ônus, pelo contrário, na verdade, ele vai gerar economia para o Estado. Por quê? Para nós vermos a possibilidade, uma vez aprovada aqui, em colocar ela em regime de urgência e aprovar ela nas comissões que restam em plenário para nós aprovarmos ainda esse ano. Seria ótimo. Porque se ela seguir a tramitação comum, ela não vai ser aprovada esse ano. Sim. Né? Então, com isso, a gente faz o diálogo, conversa com o Mazinho, tenho certeza que ele vai ser bem sensível quando ele olhar aqui o projeto, até porque tem o aval do governo, nós aprovaríamos ela esse ano ainda e iria para a sanção governamental, se Deus quiser. Perfeito. E a Comissão de Justiça também. Conversar com o nosso presidente Marcelo, isso, porque as comissões são reunidas, Justiça e Finanças. Exatamente, fazer essa conversa com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com o presidente da Comissão de Finanças e com o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, para a gente poder fechar isso aí. Perfeito. Então, até semana que vem, a gente consegue fazer todo esse diálogo, né, Fábio? Sim. Então, concorda, Fábio? Fechado. Concordam os demais aqui, Perfeito. nossos colegas? Terça da semana que vem, isso, 10 horas isso da aí, nós manhã. vamos aqui para votar. Aqui no mesmo bate-local aqui. Exatamente, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Maravilha. É muito importante que haja a presença maciça dos membros efetivos e suplentes da Comissão Permanente Cooperativa. Nós vamos ajudar na mobilização. Peço que o senhor, como presidente, também. Vamos reforçar. Os líderes de cooperativa também vão, né, conversar com os parlamentares para que eles estejam aqui. Isso. Nós e as cooperativas, mais lideranças também no transporte, para que a gente, de fato, e essa urgência é muito importante, presidente. Essa urgência é muito importante que seja feito todo, já que nós temos esse sinal verde, né, do Executivo. O Executivo falou, olha, passa pela Casa de Lei, nós vamos conversar com nossa base via o canal deles, Secretaria da Casa Civil, para que a base apoie. Então, quer dizer, eu estou vendo aí uma grande orquestração positiva, a grande articulação, para que ele não só seja aprovado, como seja aprovado em tempo recorde. É isso aí. Okay? Celeridade eu acho fundamental nesse processo. Muito obrigado. Aí, vamos então seguir nessa linha. O que acontece? A respeito da participação, nós vamos estar reforçando com os nossos colegas para estarem aqui, né, tanto o deputado Alain, como o deputado Hudson, acho que terça-feira tem essa vantagem, porque segunda é um dia que o pessoal vem do interior, tem dificuldade, na terça o pessoal já geralmente dorme aqui. 10 horas não está colidindo com outra comissão importante, não? Não. Então a turma pode estar 10 às 11 aqui. Isso, 10 horas. Obrigado. Tá? E, além disso, para encerrarmos aqui já na fase das comunicações, a Comissão de Cooperativismo anuncia as datas das próximas audiências públicas do Circuito COP. Os eventos ocorrerão no dia 12 de novembro, no Clube Campestre, localizado no município de São Gabriel da Palha, e no dia 26 de novembro, na sede da OCB, aqui em Vitória. Então, faça esse convite, o Circuito COP está sendo muito proveitoso. Nós fizemos, né, em Cachoeiro, com uma maciça participação, em Santa Maria de Jetibá também foi muito bom. E sabe o que é o melhor, Fábio? Esse tipo de iniciativa, ela está muito atrelada ao Circuito COP, ela está dando uma animada na agenda política. Por exemplo, agora o deputado Adilson Espíndola entrou com um projeto de lei, para termos a presença das cooperativas de educação no Conselho Regional de Educação. Uma pauta que foi levantada nessas reuniões, inclusive lá em Santa Maria de Jetibá, onde estava a presença do vice-governador. Então, o deputado Adilson Espíndola levantou, ele participou do Circuito COP. A nossa intenção com o Circuito COP é essa, levantarmos todas as questões políticas que hoje travam, talvez, o cooperativismo, ou atrapalham. Não vamos conseguir resolver todas, nós não temos essa pretensão, mas aquilo que não puder ser resolvido, por nós aqui agora, que fique para a próxima legislatura. Então, esse Circuito COP, quero aqui registrar, mais uma vez, a participação fantástica da OCB, sempre muito parceira, nos ajudando. Sem ela, não faríamos o Circuito COP. E agora, no dia 12 de novembro, em São Gabriel da Palha, e no dia 26 de novembro, em Vitória, na própria sede da OCB, né, Carlão? Muito bem. É isso aí. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária no dia... vai ser 11
de novembro, exatamente, no dia 11 de novembro, às 10 horas da manhã, terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe o Espírito Santo e a todos nós. Amém. Amém.